essas corporações, a essas instituições representadas pelos policiais. Eles têm o dever de cumprir o que o Estado determina e o que a Constituição Federal determina de proteção do Estado. Essa era a colocação que eu gostaria de fazer em relação a esse aspecto. Lembrando mais uma vez que os primeiros a chegarem numa cena de crime, aí eu reforço, são os curiosos, mas a polícia militar, que faz o papel ostensivo, ela chega e tem ali um momento de isolar aquela área, de isolar aquela cena, para evitar que esses curiosos, ou também para evitar que aqueles mal intencionados de tirar vantagem devida daquela cena de crime, levando para si algum bem, dinheiro, relógio, algum patrimônio que era daquela vítima que se encontra no estado de decújos. Então, nesse caso, a polícia militar ela vem para preservar esse local de crime e preservar essa ordem pública, como determina e como demanda a Constituição Federal. No nosso próximo painel, nós vamos observar aqui a atribuição da Polícia Civil. As atribuições da Polícia Civil. A Polícia Civil, via de regra, atua repreensivamente após a prática do crime e o seu objetivo é a elucidação dos delitos, procurando demonstrar a existência do fato criminoso, a autoria e estabelecer as condições em que ocorreu o crime. E esse trabalho, ele é feito através da investigação policial. Ou seja, o setor de criminalística da Polícia Civil vai organizar, então, por ordem do delegado, que é a autoridade policial, neste caso, para que se demande uma investigação no local do crime e que seja, então, identificado o autor daquele fato. E observe que, diferente da Polícia Militar, que faz o seu papel ostensivo, como eu destaquei no módulo anterior para vocês, esse policial civil, ele vem, claro, depois que o incidente se deu, para fazer a investigação, aonde eles vão montar o inquérito policial, que é uma peça policial que será juntada ao processo criminal da denúncia do Ministério Público. Isso nós vamos comentar em detalhes mais na frente. Mas o que eu quero deixar claro aqui é a distinção dessas atribuições das polícias. Nós temos a Polícia Civil, nesse caso agora, no papel investigativo. Ele vai elucidar, vai buscar de todos os meios probatórios e meios aceitáveis no nosso ordenamento jurídico para chegar ao autor daquele fato, ao autor daquela ilicitude. Ainda aqui no nosso painel, conclui-se que a investigação policial é formalizada através da peça preliminar, como eu já havia dito a vocês, e informativa, que é denominada inquérito policial, o qual subsidia o processo criminal depois encaminhado ao Ministério Público. Então, Polícia Civil, depois do fato ocorrido, você está ali então na cena de crime, ele chegou, o policial militar já fez o isolamento necessário com as condições permitidas, os técnicos da criminalística com certeza farão um isolamento adequado para o seu trabalho, para aproveitar a maior área possível e identificar os vestígios necessários e chegar à verdade real daquele ilícito, daquele fato que foi praticado por determinada pessoa, Seja por vingança, seja por crime passional, seja por latrocínio, o que seja. A polícia, ela vai através do estudo preliminar da área, do local de crime, elucidar e após isso montar cada qual o seu relatório, juntar esse relatório ao documento que nós acabamos de citar, que é o inquérito policial. Posto isto, precisamos entender agora a perícia e a sua importância. Já observamos aqui, nessa parte do módulo, a importância do papel das polícias, as atribuições do artigo 144 da Constituição Federal, às polícias, e nós temos como destaque a polícia ostensiva, a polícia militar, que é a primeira a chegar, e aí há necessidade de ter
o respeito e a consideração necessária pelo trabalho desses representantes do Estado. Na sequência, após o delito ter sido praticado, nós temos então a Polícia Civil, se o crime foi praticado em seu estado. Se foi crime federal, nós teremos então as polícias federais atuando na investigação desse crime. Mas vamos trabalhar com a hipótese de que o crime ocorreu no seu município ou no Distrito Federal. Aí nós teremos a Polícia Civil para atuar na investigação. E aí é onde entra o papel da criminalística, dos que compõem a criminalística da Polícia Civil. Eles então atuarão agora na perícia. E aí vamos observar no nosso painel a importância dessa perícia. O trabalho pericial é de suma importância para demonstrar materialidade e autoria do crime. As polícias investigativas têm como prioridade o trabalho pericial, menos sujeito a falhas do que a prova testemunhal. E aí a prova testemunhal, eu quero dizer a vocês nesse aspecto, ela normalmente é uma prova que não detém muita força. Ela é tida como a prostituta das provas no jargão judiciário, comumente destacado entre os operadores do direito. E aí eu vou explicar para vocês por que desse jargão. Veja que um depoimento de uma pessoa, ele não tem muita força em relação a uma prova periciada, a uma prova técnica, a uma prova científica. Não há o que contestar de uma prova científica. Uma pessoa, quando produz um testemunho sobre determinado fato, ela pode não ter observado aquilo com muita clareza, dada o estado emocional, se ela estava envolvida naquela situação em que se projetava, em que se proliferava o ato criminoso. Então, o estado emocional dessa pessoa, ele não é muito aprovado, em razão dela perder determinados sentidos, até de observância, porque quando uma pessoa está sendo atacada, o princípio que ela quer é fugir, ela quer sair daquela situação, e lhe escapa-lhe, com certeza, detalhes. E aí, o seu testemunho, ele não tem muita força, ele não é um testemunho muito válido e seguro, embora seja admitido no nosso ordenamento jurídico como prova lícita. Claro que se a pessoa ela incorrer em mentiras em determinado depoimento apenas para incriminar a pessoa, ela irá responder criminalmente por esse seu ato. E a gente vai falar mais sobre isso, dando o exemplo de algumas pessoas que fizeram denúncia caluniosa e depois de vítima passaram a responder como réus, né, dentro do processo. Então, nesse aspecto, eu gostaria de ressaltar aqui a palavra de Albert Spínola, um dos doutrinadores da ciência forense. Ele diz o seguinte: a prova pericial é produzida a partir de fundamentação científica, enquanto que as chamadas provas subjetivas dependem do testemunho ou interpretação das pessoas. Então a pessoa, quando ela faz uma interpretação de uma prova criminal, ela fala muito da sua subjetividade, ela diz muito sobre a sua opinião ou os seus costumes. Por exemplo, como é que a gente pode destacar essa questão da subjetividade? Talvez aquela pessoa seja um desafeto de determinada pessoa e ela tenta imputar crime àquela pessoa. Ou talvez ela queira tirar vantagem daquela pessoa. Ou talvez simplesmente ela não sabe quem é aquela pessoa. E nós vamos demonstrar aqui para vocês alguns detalhes de casos de pessoas que foram acusadas de estupro e cumpriram pena não sendo o criminoso, e simplesmente foi confundido com a pessoa. E a prova pericial, né, a prova técnica, nesse caso que é o exemplo que eu vou demonstrar para vocês mais adiante, que foi uma prova biológica, o sangue, ele atestou que aquele sangue naquela cena de crime não se tratava do sangue daquela pessoa que estava sendo acusada, mas de outro autor. E que a vítima que deu testemunho
acusando com grau de certeza que aquele era o seu agressor, ela errou. Por quê? O seu estado emocional, o seu estado abalado, levou a erro, induzindo uma pessoa a uma condenação de 10 a 11, foi de 10 anos, né? Levando uma pessoa à condenação de 10 anos. Isso aí eu vou mostrar para vocês um exemplo da vida prática e real. Por isso que esses testemunhos, segundo Spínola, ele trabalha muito essa questão da subjetividade. E a subjetividade, ela está repleta de erros. A subjetividade, ela está repleta de vontade própria, seja para o bem, seja para o mal, seja para beneficiar alguém, ou seja para prejudicar alguém. Por isso que ela é tida como a prostituta das provas. Ela não tem valor substancial da verdade. E ele aduz ainda aqui, dizendo o seguinte, que uma série de erros podem se dar em relação a esses testemunhos subjetivos, desde a simples falta de capacidade da pessoa em relatar determinado fato, até o emprego de má-fé, onde existia a intenção de distorcer os fatos para não se chegar à verdade. Então é como eu disse para vocês, o testemunho de uma pessoa, ele pode incorrer subjetivamente nesses aspectos. Ela quer induzir a pessoa para o cumprimento de uma pena por vingança, ela quer tirar a vantagem devida daquela pessoa, ela quer inocentar aquela pessoa